Nesse vídeo, você verá na prática como identificar e aproveitar uma oportunidade no mini dólar, mesmo depois de uma notícia inesperada que movimentou forte o mercado. Vou mostrar ponto a ponto minha leitura de contexto, análise técnica e gestão de risco para transformar um cenário de incerteza em operação assertiva. O que você vai aprender? Como se posicionar no mini dólar após movimentos bruscos de notícia, mesmo que inesperadas. Estratégia para manter a calma e não ser estopado pelo pânico do mercado. E identificação de pontos importantes, mesmo em um cenário de alta volatilidade. Então assista até o final para ver essa operação na íntegra e entender a leitura completa. Então, o mini dólar hoje trabalhando lateralizado, né, entre a linha central do pivô, que é essa amarela aqui, e a mínima de ontem, tá? Até rompe a mínima de ontem aí, cerca de meio ponto. E o mercado totalmente lateralizado. Porém, agora há pouco saiu uma notícia, tá? Inesperada, porque eu tô sempre de olho no calendário, e para esse horário aqui, deste candle aqui que largou esse paviozão verde, né, não tinha nenhuma notícia importante, não era aguardado nenhuma notícia, aliás, para esse horário, né, muito menos uma notícia importante, ou um dado econômico importante, né, não tinha nada. Mas, de repente, o mini dólar forma esse candle gigante, tá? Que vai buscar a média móvel de 200. Deixa eu diminuir aqui para que vocês vejam. Aqui, de repente, o mercado sai rompendo as médias móveis, VWAP, resistência da congestão, né? Onde o mercado formou hoje este retângulo azul, né? E ele tem trabalhado aí lateralmente dentro dessa região, dentro dessa congestão, dessa consolidação. E de repente ele rompeu todos esses pontos aqui e também a linha central do pivô, juntamente com a resistência da congestão, e foi buscar lá a média móvel de 200, tá? Então, acredito que tenha sido aí uma notícia de repente da nossa política, né? Uma notícia interna, porque, repito, não tinha nada, nenhuma notícia importante, nenhum dado econômico importante para sair nesse horário aqui, tá? Então, não era esperado esse movimento aqui pelo mini dólar, tá? Mas de repente ele disparou, foi buscar lá a média de 200 e veja como esses pontos que eu sempre falo são importantes no mercado, né? O mercado trabalhando lateralmente, de repente dispara, rompe todos esses pontos aqui embaixo, as médias móveis de 9, de 20, VWAP, e linha central do pivô e resistência do caixote, né, dessa congestão nesse retângulo azul, e vai até a média móvel de 200. Porém, chegando na média móvel de 200, ele respeita, né? Qual seria um outro ponto importante que o mercado poderia ter buscado e respeitado? O ajuste. Está logo aqui em cima nessa linha tracejada azul. Porém, o mercado, chegando na média móvel de 200, ele respeita e corrige todo esse movimento que ele fez antes do fechamento do candle. No próprio candle que fez essa máxima, ao fechá-lo, o mini dólar já corrigiu esse movimento. E aí, observando que o candle seguinte, esse candle verde aqui de indecisão, quando ele respeita as médias móveis e respeita a VWAP, ou seja, ele volta a respeitar esses 3 pontos, nessa região aqui dentro
do caixote, eu já começo a mapear uma compra, eu já começo a cercar uma compra, onde? No rompimento da máxima deste candle aqui, tá? Então o mercado, eu entro comprado no mercado, né, no mini dólar, e agora acreditando que o mercado virá testar a máxima deste candle aqui, desse candle que ele fez aqui, desse paviozão que ele deixou, né? Acredito muito que o mercado virá testar essa máxima, né? Então eu vou acompanhar. A princípio eu deixei o meu alvo, o meu objetivo aqui em 11,5 pontos, portanto antecipando tanto a máxima deste pavio, deste candle gigante aqui, desse pavio gigante que ele deixou, quanto também a média móvel de 200. Por quê? Porque é um ponto importante do gráfico que o mercado respeita. Inclusive ele respeitou no momento da notícia. Se ele respeitou no momento da notícia, quem dirá agora, né? Que o mercado vem trabalhando aí, corrigindo, né? Já corrigiu esse movimento e agora vem trabalhando para pelo menos testar novamente essa região. Então, para mim está muito claro que aqui é uma região de resistência forte, tá? Devido o mercado ter respeitado a média móvel de 200 e ter largado a máxima do dia nesse paviozão gigante. Então, eu vou acompanhando agora aqui, candle a candle, como que vai se comportar o preço vindo buscar tanto a máxima, né, tentando buscar aqui a máxima, a região da máxima, quanto também a média móvel de 200. Então, esses dois pontos agora para mim são importantes para definir a minha saída dessa operação, o meu alvo, tá? Então vamos acompanhar o mercado, vamos ver se essa leitura está correta ou não. Caso o mercado lateralize, comece a formar alguns pullbacks aqui antes de tocar a média de 200, ou comece até a andar de lado, essa média móvel ela vai passar, ela vai ficar abaixo aqui do meu ponto da minha saída, né? E aí, conforme a necessidade, eu vou mover o meu alvo, tá? Para 11 pontos, 10,5 pontos, se necessário. Se ele vier aqui já e tocar essa média móvel de 200, ok, eu já saio da operação com 11,5 pontos. Mas se o mercado começar a andar de lado, começar a falhar aqui, e essa média móvel começar a buscar o mercado, aguardando que a média móvel venha tocar no preço, e portanto essa média móvel passando para baixo aqui do meu alvo, eu vou começar também a movimentar esse alvo de acordo com o comportamento aqui da média móvel, ok? Então vamos acompanhar aqui e ver como que se o mercado buscará esse alvo agora ou não. Bom, o mercado aí já rompeu a máxima desse pavio aqui, né? Esse candle que largou esse pavio. Vamos ver se agora ele busca o nosso alvo. Nosso alvo aí no 72,5, né? Com um gain de 11,5 pontos. Vamos ver se ele busca agora o 72,5. Bom, mercado aí agora formou um pullback, vindo buscar o nosso gain, né? Em 11,5 pontos. Não precisei, pelo menos por enquanto, não precisei ajustar o nosso alvo, né? Ele permanece lá em 11,5. E o que aconteceu aqui? O mercado chegou bem próximo da média móvel de 200 e formou esse pullback. Porém, reparem que esse pullback ele respeitou a média móvel de 9, onde ele rompeu, o mini dólar rompe a média de móvel de 9, porém não fecha abaixo dela, tá? Depois ele forma um outro candle aqui que renova a máxima deste candle vermelho, né? Porém não rompe a mínima, só renova a máxima, também respeita a média móvel
de 9, fechando acima dela, para depois entrar esse candle de força aqui, indo buscar o nosso alvo. Por enquanto, não tocou, não chegou ao nosso objetivo, né? Então eu vou agora trazer esse stop de 11 pontos, esse alvo de 11 pontos e meio para 11 pontos, que vai coincidir exatamente com a máxima deste candle aqui, que acabou de formar. Então nesse momento o nosso alvo passa a ser de 11 pontos, por quê? Por causa que a média móvel de 200, como eu falei, ela está vindo buscar o preço. O preço formou esse pullback, né? Ou seja, andou de lado, e a média móvel começou a vir buscar o preço aqui. Ou seja, ela ficou abaixo do nosso alvo, né? Ou justamente em cima do nosso alvo. Porém, já bem abaixo. Reparem que ela já está bem abaixo da máxima deste candle aqui, né? Então o nosso alvo está baseado nesses dois pontos, não somente na média móvel de 200, mas como também na máxima deste candle aqui, desse paviozão que o mini dólar largou aí há alguns minutos atrás, né? E eu fui ver o que era se era uma notícia, qual o motivo desse movimento aqui no mini dólar, e realmente era uma questão de política, tá? Política da nossa política aí, uma questão interna. Então realmente não tinha nenhum dado econômico para sair nesse horário, muito menos um dado econômico importante, tá? Não era esperado nenhuma notícia, mas devido aí a nossa política, alguém aí falou algo que foi o suficiente para dar essa chacoalhada aí no mini dólar, não somente no mini dólar, como também no mini índice, tá? Então esse foi o motivo deste candle gigantão aqui, ó, com esse paviozão, ele largou esse paviozão aqui, tá? Então continuamos na operação, aguardando que o mercado venha buscar aí o nosso alvo, que era de 11 pontos e meio, agora somente de 11 pontos, onde eu tive que movimentá-lo devido a média móvel de 200 já estar bem abaixo da máxima deste candle aqui, né? Estamos trabalhando aí com esses dois pontos para efetuar a nossa saída, ok? Então vou continuar acompanhando. Já posso agora também aqui trazer o meu stop para esse último fundo, né? Stop aqui em 13 pontos e meio. Vou trazer ele aqui para este fundo aqui, ó. Portanto, abaixo deste último fundo e também abaixo da média móvel de 20, tá? Reparem que a média móvel de 20 já rompe, já está acima do meu stop. Então, caso o mercado venha aqui ainda testar este fundo, acredito que ele aí serão dois pontos a ser respeitados. Tanto a mínima deste candle vermelho, que é o pullback, esse último pullback que ele formou e que fechou acima da média móvel de 9. Então ele pode respeitar tanto este fundo aqui, ó, a mínima deste candle, quanto também a média móvel de 20, que já coincide aqui, ó. Ela já chegou nesse preço aqui do 59,5, tá? Então a mínima desse candle é 59,5 e a média móvel de 20 também já está no mesmo preço de 59,5. Então dois pontos aí, mais dois pontos, novamente dois pontos para nos basearmos agora como stop, tá? Para fazermos o gerenciamento aí da nossa operação. Então eu deixo o meu stop abaixo deles. Para não tomar uma violinada, pode deixar até um ponto e meio abaixo aqui dessa região, tá? Mas eu vou deixar aqui mesmo, como eu já coloquei, que eu tô vendo que o mercado está respeitando muito a média de 9 e pode ser que já no daqui 2 candles aí, enfim, daqui a algum tempinho ele venha assim testar novamente aqui a região, essa máxima, tá? A máxima que ele largou aqui agora, juntamente com a média móvel de 200, ou até mesmo a máxima do dia, tá? Venha testar a máxima do dia. Então ele pode vir agora a testar 3 pontos, máxima do dia, média móvel de 200 e esse último topo aqui que ele largou, tá? No candle anterior.
Então estou trabalhando com esses 3 pontos aqui para o nosso alvo, assim como também para o gerenciamento do nosso stop, trabalhando com 2 pontos, a mínima desse candle aqui que formou o pullback, juntamente com a média móvel de 20, tá? Acreditando que daqui o mini dólar não passa, o preço não passará. Então deixo o meu stop aqui abaixo deles, né? Um stop nesse momento de 2 pontos. Era um stop de 13,5 pontos abaixo desse último fundo, né? E após formar esse fundo aqui, eu movimentei o nosso stop, o meu stop, ficando abaixo deste fundo e também abaixo da média móvel de 20. Então trabalhando sempre com dois pontos importantes no gráfico, né? Seja no manuseio aqui do nosso alvo, né? Como hoje o mercado está lateral, está bem difícil dele buscar o nosso alvo. Se fosse aí um mercado de tendência, fosse um dia de tendência, ele já teria rompido tudo isso aqui há muito tempo, ou pelo menos testado essa média móvel 200 há muito tempo. Mas como hoje o mercado está lateralizado, o mercado está indo aos poucos, né? Ele rompe, forma outro pullback, aí rompe mais um ponto, meio ponto, forma outro pullback, e assim ele vai aos pouquinhos trabalhando rente à média móvel de 9, buscando lá o nosso alvo, o nosso objetivo. O problema é que eu tenho que ficar de olho aqui nessa combinação, né? De média móvel, desses 2 pontos, da média móvel 200 com a máxima do dia, e agora com esse último topo que ele largou aqui no candle anterior, tá? Assim como também na movimentação do meu stop. Então continuamos acompanhando aí o mercado. Bom, então o mercado respeitou novamente a média móvel de 9, né? E agora aí tentando romper novamente a resistência do caixote, tá? Desse caixote azul, da congestão que ele trabalhou aí o dia inteiro. Então reparem que o mercado, para romper esse caixote, ele já levou um bom tempo, né? Ele tenta buscar a média de 200, não consegue, fecha abaixo da resistência do caixote, forma um pullback, trabalha acima da média móvel de 9 e toca novamente a resistência do caixote, mais 2 vezes, agora a terceira vez, e não consegue romper, tá? Então assim, dias lateralizados são assim. O mercado ele demora muito mais para buscar os nossos objetivos, os nossos alvos, e por isso nós temos que ter uma atenção um pouco maior, né? Tanto no gerenciamento do nosso stop, quanto no gerenciamento do nosso alvo, né? Eu tive que reduzir aí o nosso alvo meio ponto. Por quê? Por causa dessa demora, né? Por causa que o mercado tem formado muitos pullbacks, não conseguiu ainda tocar a média móvel de 200 após largar a máxima desse dia. Então eu tenho que fazer um gerenciamento com um pouco mais de cuidado, tá? Tanto do alvo quanto também do stop, sempre observando, me baseando nesses pontos importantes do gráfico, que são as médias móveis, que são as resistências de uma congestão, né, no caso do caixote, VWAP, lá para cima temos o ajuste. Então tem que ir fazendo esse acompanhamento com um pouco mais de cuidado, tá? Vamos ver se agora ele rompe aí esse caixote, a resistência desse caixote, e vem finalmente tocar a média móvel de 200, tá? Porque se ele não vier tocar agora a média móvel de 200, eu vou novamente ter que manusear o meu alvo, tá? Trazendo ele aí diminuindo ele de 11 pontos para 10,5 pontos, né? Iniciamos essa operação com o alvo de 11,5 pontos, diminuímos meio ponto, portanto para 11 pontos, e agora, se necessário, eu vou diminuir novamente, agora mais meio ponto, no caso para 10,5 pontos. Então vamos aguardar o fechamento desse candle aqui, vamos ver se ele vem aqui finalmente tocar a média móvel de 200 e quem sabe até testar a região aqui, testar essa máxima do dia, tá?
Não sei se conseguirá, pelo menos, não sei se renovará a máxima do dia, mas pelo menos testar a média móvel de 200 e uma região bem próxima aqui da máxima, eu acredito que ele virá. Bom, vamos lá, fechamento do candle, tá bem próximo, não tocou, tá vendo? Não testou a média móvel. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer o meu alvo, diminuir ele em meio ponto, de 11 pontos para 10 pontos e meio, tá? Entender por quê? Porque em 11 pontos ele já está acima da média móvel de 200, tá vendo? Ela já atravessou aqui o meu preço. Então eu trago para 10 pontos e meio para deixar para que ela toque aí. Não saiu ainda de todos os contratos, só pegou um, ainda tem 9, para que o mercado aí teste a média móvel e nos tire do mercado, agora sim, tá? Então saímos da operação com 10 pontos e meio, uma operação onde o alvo inicial era de 11 pontos e meio, e devido, né, como está o mercado hoje, né, o mercado lateralizado, não tem aquela tendência muito forte, né, de romper vários topos seguidos, romper todos os pontos importantes do gráfico. Devido a não ser um dia assim, eu tive que acabar manuseando o nosso alvo, né, diminuindo em cerca de 1 ponto. E ao invés de 11 pontos e meio, saímos da operação com 10 pontos e meio. O importante é que a leitura estava correta, independente disso, né? E o mercado indo agora lá testar a média móvel de 200. Falta aí meio ponto para ela tocar. Não sei se vai tocar ou não, se vai testar ou não. O importante é que mais uma vez não perdemos, mais uma vez saímos de uma operação vencedora. Então, os motivos pelos quais eu efetuei essa compra, os motivos que eu fiz para eu fazer o manuseamento tanto do stop quanto do alvo, tudo isso está gravado aí no vídeo, tá? Não vou repetir aqui novamente porque esse vídeo já ficou muito longo, mas na dúvida, volta o vídeo e veja com calma, tá? E repare que nesse momento o mercado toca a média de 200, respeita, né? Dando aí onde teríamos aí finalmente saído com 11 pontos e meio, mas não tem problema, tá? O que importa é que a leitura estava correta e saímos com mais alguns pontos no bolso, ok? Então é isso, aguardo vocês no próximo vídeo. Esse tipo de análise é perfeito para quem busca entender contexto de mercado e operar de forma objetiva. Se curtiu, deixa o like e comenta. Quero mais análises assim. E claro, se inscreva para não perder as próximas. Bons trades!